Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar o capítulo 7. Vamos fazer um resumo sobre citoplasma e organelas celulares, dando continuidade ao nosso estudo da célula. Então, aqui a gente vê uma foto, né, tirada por um microscópio eletrônico de transmissão de uma célula eucariótica. Então, a gente sabe que ela é eucariótica porque a gente vê aqui, ó, o núcleo dela. O material genético está todo aqui dentro desse núcleo. E a gente vê as organelas. A gente vê que é uma célula repleta de organelas. E essas organelas, elas estão mergulhadas no citoplasma, que é o líquido que preenche a célula. E delimitando a célula, a gente já estudou, é a membrana plasmática. Então, vamos iniciar por uma célula procariótica, né? Então, a gente sabe que as células procarióticas, elas são as bactérias e as cianobactérias. São células bem simples, né? Bem primitivas. E a única diferença entre uma bactéria e uma cianobactéria é que as cianobactérias vão ter esses filamentos verdes, que são chamados de clorofila. Então, através desses filamentos, ela vai conseguir fazer a fotossíntese. Então, quando a gente vê uma célula procariótica, a gente vê que é uma célula bem simples, né, com poucos componentes e o material genético espalhado pelo citoplasma da célula, né? Então, vamos começar pelo citoplasma. O citoplasma de uma célula procariótica, ele é basicamente de água, pode ser chamado também de citosol, então tanto faz ser chamado de citoplasma ou citosol, é a mesma coisa, né? Vão ter muitos íons e substâncias necessárias à síntese de moléculas orgânicas dentro da célula. Dentro desse citoplasma, a gente vai ter imersos algumas organelas chamadas ribossomos e o próprio DNA da célula. Então, na célula procariótica, a gente vai encontrar a membrana plasmática, o citoplasma, que é o líquido que vai preencher, composto basicamente de água e de substâncias necessárias para a célula, e esses ribossomos e o DNA. Então, é uma célula que não vão ter muitas organelas, a gente só encontra praticamente o ribossomo de organela lá. E o que são esses ribossomos? Os ribossomos, eles são estruturas parecendo grãozinhos. Então, essas bolinhas aqui, parecem grãos, são, na verdade, essa organela que a gente vê aqui desse lado. Eles vão ter uma função muito importante, que vai ser a síntese de proteínas. Então, o que é a síntese de proteínas? É a produção de proteínas. Eles vão ser responsáveis pela produção de todas as proteínas dentro da célula. E como é que eles vão fazer isso? Então, a gente tem aqui um RNA, ele vai ler esse RNA, e através desse RNA ele vai juntar os aminoácidos, formando a proteína. Nas células procarióticas, a gente vai encontrar uma região chamada nucleóide. O que é esse nucleóide? Esse nucleóide é simplesmente o DNA, o material genético da célula, que vai estar num local específico. Como ele não vai ter um envelope nuclear delimitando ele do resto da célula, ele vai estar simplesmente aqui mergulhado nesse citoplasma, a gente vai chamar esse local de nucleóide. Nucleóide significa um núcleo primitivo, ou seja, ainda tem ausência de núcleo porque é uma célula muito simples. Já uma célula eucariótica é uma célula muito mais complexa. Então, além de a gente ver um núcleo, né, a gente vê aqui, ó, um envelope nuclear, o DNA vai estar aqui dentro desse núcleo, e diversas organelas atuando dentro da célula, né? Então, é uma célula muito mais complexa do que a célula procariótica. Então, a gente vai começar a ver as organelas que a gente vai encontrar dentro de uma célula eucariótica. Uma delas é o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto, ele vai ser como fosse o esqueleto da célula.
citocélula, esqueleto da célula. E como a célula ela é muito pequena e muito leve, né? Então, o citoesqueleto também é muito simples, são formados por essas fibras que vão segurar as organelas nos locais que elas devem estar e também vai manter a estrutura das células, senão a célula se colapsaria, né? Ela não teria uma sustentação, uma forma, né? Então, assim como no nosso corpo, ele vai dar forma e sustentação para essa célula. Vamos encontrar também nas células eucarióticas os ribossomos, assim como a gente viu nas células procarióticas. Então, eles vão ser do mesmo jeito, vão ter essa subunidade menor, essa subunidade maior, na qual o RNA vai passar aqui no meio para que ele possa ler e produzir as proteínas. Então, os ribossomos, eles são as únicas organelas que a gente encontra tanto nas células procarióticas como nas células eucarióticas. Então, vamos ver esse videozinho para entender como é que funciona um ribossomo. Então, ele mostra aqui, ó, começa lá no núcleo da célula, né? Aqui a gente tem os cromossomos, dentro dos cromossomos a gente tem o DNA, então aqui são as moléculas de DNA, as fitas de DNA, lembrando que a fita de DNA é uma fita dupla, em forma de hélice, é exatamente isso que está mostrando aqui, né? Aqui vai vir uma proteína que vai produzir, a partir do DNA, o RNA, que é essa fita amarela. Então, ele vem, copia o DNA e produz, através disso, o RNA. Lembrando que a diferença é que o RNA vai ser uma fita simples e vai trocar onde tem timina lá no DNA por uracila no RNA. Esse RNA é enviado para fora do núcleo e vem o ribossomo. Subunidade menor, subunidade maior, ele gruda nesse RNA e aqui ele começa a juntar os aminoácidos para formar as proteínas. Então, lembra que lá nos RNAs tem os códons, né? A cada 3 bases nitrogenadas é um códon, e cada códon, ele é lido como na forma de um aminoácido específico. Então, é como se fosse uma receita de bolo. Ele vai lendo a receita e vai ligando os aminoácidos para formar a proteína. Então, esse vermelhinho aqui é a proteína, e aqui, esses verdinhos são os RNAs transportadores, que a gente vai estudar mais para frente. Ele traz os aminoácidos até o ribossomo. E ele faz esse papel de unir. Vamos ver novamente aqui, já a partir aqui do RNA. Então, produziu aqui, ó, tá produzindo o RNA a partir do DNA. Simples. É uma cópia de um pedaço do DNA. Vai mandar para fora do núcleo, desculpa. Então, saiu aqui do núcleo. Aqui está no citoplasma da célula. O ribossomo vem e gruda nesse RNA. Ele vai lendo os códons, a cada 3 bases nitrogenadas que tem, como fosse uma receita de bolo, e vai juntando os aminoácidos relativos àquele códon. Então, ele lê e junta cada aminoácido. Lembrando que as proteínas são junções de vários aminoácidos. Então, aqui vai formando a proteína. Essa fita vermelha aqui é a proteína. Terminou a proteína, libera no citoplasma para fazer a função dela. Então, falou em ribossomos, é lembrar de síntese proteica. Ele é responsável pela produção de proteínas. Aqui a gente vê de novo num detalhe como é que isso aconteceria. Então, a gente tem aqui o ribossomo, uma subunidade menor, uma subunidade maior. O RNA passa aqui por dentro, e aqui eles vão lendo os códons. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, a gente tem um códon. Então, vamos dizer que aqui é. Lembra que substitui a timina por uracila, então vamos dizer que aqui é a uracila, aqui é citosina, aqui é adenina, aqui é guanina, aqui é uracila e assim por diante. E a cada 3, ele é referente a um aminoácido. Então, ele vai lendo. Vamos dizer que aqui seja uracila, citosina, ACC. Esse é responsável por
um aminoácido específico. Então, ele vem, capta esse aminoácido, gruda nos outros aminoácidos e vai formando as proteínas. Cada proteína, ela tem uma sequência específica de aminoácidos. Outro organelo importante também são os peroxissomos. Então, os peroxissomos, eles vão ser essas organelas arredondadas, preenchidas de enzimas. Lembra que enzimas é um tipo de proteína. E essas enzimas, elas vão ser responsáveis por fazer uma reação química que vai levar à desintoxicação das células, ou seja, vai neutralizar as toxinas da célula, principalmente quando se formam as toxinas chamadas peróxido de hidrogênio, né? Que seria o nome popular, né? Seria a água oxigenada. Então, é uma toxina muito danosa para a célula. Então, os peroxissomos, eles vão lá, liberam essas enzimas quebram essas moléculas tóxicas e fazem com que elas fiquem inativas. Então, não prejudica a célula. Então, o organismo ele fica o tempo todo tentando neutralizar essas toxinas, porque essas toxinas, se elas permanecerem dentro da célula, elas podem danificar as outras organelas e prejudicar a célula, podendo até levar à morte. Outra organela importante é o chamado retículo endoplasmático. Então, os retículos endoplasmáticos, eles vão ter um papel importante, que eles vão produzir e transportar substâncias através da célula. Eles sempre estão aqui próximos ao núcleo, então a gente tem aqui, ó, o envelope nuclear, a gente tem um núcleo com material genético aqui dentro, e eles saem aqui do núcleo, formando esses canais. Então, a gente tem aqui os canais onde vão ser produzidas e transportadas essas substâncias. Vamos ter dois tipos de retículo endoplasmáticos. Então, a gente vai ter o chamado retículo endoplasmático liso, ou também chamado de agranular, e o retículo endoplasmático granuloso, ou também chamado de retículo endoplasmático rugoso. Então, a gente tem aqui um núcleo, né? E saindo do núcleo, a gente tem um retículo endoplasmático granuloso. E ele vai receber esse nome por causa dessas bolinhas que a gente vê aderidas à membrana dele. Então, quando a gente vê, de uma forma assim geral, esse retículo endoplasmático, ele tem esse aspecto granuloso ou rugoso. Por isso que ele leva esse nome. Já o retículo endoplasmático liso, eles vêm aqui, ó, depois do retículo endoplasmático granuloso, e ele não vai ter essas bolinhas aderidas à membrana dele. Então, a gente vai ver um aspecto liso dessa membrana. Então, ele vai receber esse nome de retículo endoplasmático liso ou agranular, ou seja, sem grânulos. Outra coisa que a gente vai observar de diferente entre eles é que no retículo endoplasmático granuloso, ele tem esses canais achatados, né? Então, eles são canais de transporte achatados, já que no retículo endoplasmático liso, eles são circulares, cilíndricos, né? E tem um outro aspecto também. Então, vamos estudar primeiro o retículo endoplasmático granuloso. Então, a gente vai ver aqui no detalhe a membrana desse retículo endoplasmático e essas bolinhas que a gente viu, esses grãos aderidos à membrana. E o que são esses grãos aderidos à membrana? São ribossomos. Então, a gente vai encontrar vários ribossomos aqui aderidos, grudados nessa membrana do retículo endoplasmático, e vai fazer com que ele tenha como função a síntese de proteínas. Então, o que, que vai acontecer? A gente tem vários ribossomos aqui grudados na membrana, esses ribossomos vão produzir proteínas e jogar aqui dentro, ó. Tá vendo aqui nesse detalhe? A gente tem aqui um ribossomo produzindo uma proteína e jogando aqui dentro do retículo endoplasmático. Aqui dentro eles vão ser transportados através desses canais. Então, falou em síntese de proteínas ou enzimas, lembrando que enzima é um tipo de proteína, a gente lembra que é o retículo endoplasmático granuloso. Então, ele seria a fabricazinha, aqui é uma fábrica
de proteínas e enzimas. Já o retículo endoplasmático liso, ele não vai ter ribossomos aderidos à sua membrana. Então, ele vai ter uma outra função. Ele vai participar da síntese, ou seja, da produção de substâncias que contêm lipídios. Então, as substâncias das células que vão ser feitas de lipídios, elas vão ser produzidas aqui. Um exemplo são os chamados esteroides. Esteroides são os hormônios sexuais, tanto masculino como feminino. O masculino a gente tem a testosterona e o feminino o estrogênio ou estrógeno. Esses hormônios, eles são feitos de lipídios, então eles vão ser produzidos aqui no retículo endoplasmático liso da célula, que depois vai ser jogado na corrente sanguínea e ele vai exercer a função deles. Então, vocês lembram lá no ensino fundamental, vocês estudaram, né, a importância desses hormônios sexuais durante a puberdade, né, a formação, a maturação dos nossos órgãos reprodutivos. Outra substância importante que são produzidas nesse retículo endoplasmático liso são os fosfolipídios. Então, a gente estudou lá que os fosfolipídios, eles compõem a membrana plasmática. E eles são formados por lipídios, como diz no nome. Então, eles vão ser produzidos também aqui no retículo endoplasmático liso. Além disso, todos os outros lipídios e outros, como colesterol, que vão ser produzidos dentro da célula, vai ser tudo produzido aqui no retículo endoplasmático liso. Outra função do retículo endoplasmático liso que eu não coloquei aqui, mas que algumas questões do vestibular falam sobre isso, é a função de desintoxicação. Então, o retículo endoplasmático liso, ele também, assim como os peroxissomos, vai ter como função produzir, toxinas dentro da célula. Então, quando a pessoa acaba ingerindo muitas coisas que tem como produto da digestão toxinas, essas toxinas elas circulam na corrente sanguínea, acabam entrando dentro da célula e o retículo endoplasmático liso vai atuar também na quebra dessas toxinas para desintoxicar as células, para que não ocorra nenhum dano na célula. Claro que se a pessoa começar a ingerir em excesso, né, tanto os peroxissomos como o retículo endoplasmático liso não vai ter a capacidade de neutralizar todas essas toxinas e acaba tendo danos na célula. E esses danos podem levar à morte da célula. E, inclusive, pode gerar também danos no DNA, levando a mutações. Então, ele tem um papel muito importante dentro da célula, além da produção de lipídios. Outra organela importante é o chamado complexo golgiense ou complexo de Golgi. Tanto faz chamar um ou outro, né? Na época que eu estudei a faculdade, a gente chamava de complexo de Golgi. Hoje, o nome mais correto é chamado complexo golgiense, mas ainda vai encontrar alguns lugares que vai estar escrito complexo de Golgi ou golgiense. Também não está errado, é só um nome mais atual, digamos assim, né? E no complexo golgiense, ele vai ter essa estrutura que a gente vê aqui, que são sáculos lameliformes. O que são isso, traduzindo? São sáculos ou sacos achatados. Eles vão ter essa forma de sacos achatados que vão ser chamados de cisternas. Então, cada saco desse achatado é uma cisterna. E a gente vai ter diversos tipos de complexos de Golgi dentro da célula, podendo ter complexos de Golgi com mais sacos achatados ou com menos sacos achatados. Isso vai variar de acordo com a função da célula. Então, a gente sempre tem que lembrar que as células, apesar delas terem as mesmas organelas, afinal, todas as nossas células são eucarióticas, elas vão ter sempre as mesmas organelas, de acordo com a função dessa célula, o número dessas organelas, ou até o tamanho, como o complexo de Golgi, vai mudar. Então, se a função daquela célula ela tiver várias funções, por exemplo, uma célula do fígado, uma célula hepática, que tem várias funções, ela
ela vai ter muitas organelas que vão estar participando dessas funções da célula. Se for uma célula que tem menos funções, ela vai ter menos organelas. Então, lembra que isso sempre varia de acordo com a função da célula. E a função principal do complexo de Golgi vai ser a função que a gente chama de secreção celular. Por quê? Vai acontecer o seguinte: o complexo Golgiense, ele vai trabalhar junto com os retículos endoplasmáticos. Então, lembra que o retículo endoplasmático, tanto granuloso como o retículo endoplasmático liso, são como fossem fábricas, indústrias que ficam produzindo substâncias o tempo todo. E aí eles produzem essas substâncias e essas substâncias saem do retículo endoplasmático na forma de vesículas e são enviadas para o complexo Golgiense. Lá no complexo Golgiense, ele vai guardar essas substâncias e, quando for necessário, ele envia para fora da célula. Então, esse fato de enviar para fora da célula é chamado de secreção. Então, por isso que a função principal dele é chamada de secreção celular. Mas, além dessa função de secreção, ele também é um depósito, ele armazena essas substâncias. Então, ele vai ter essas duas faces aqui, que é chamado de face cis, que vai estar voltado para o retículo endoplasmático, e a face trans, que é a face voltada para a membrana plasmática. Então, a gente tem aqui, ó, retículo endoplasmático granuloso. Lembra que ele tem esses ribossomos aderidos à sua membrana, e tem como principal função a produção de proteínas ou enzimas. Enzimas são proteínas. O retículo endoplasmático granuloso, ele fica produzindo o tempo todo, ele é uma indústria que não para. Ele fica aqui produzindo e envia na forma de vesículas, porque tem que proteger essas enzimas, elas não podem ficar soltas aqui dentro das células, senão elas fazem um estrago, né? Então, elas ficam aqui protegidas e são enviadas, que nem um pacotinho, lá para o complexo Golgiense. Enviou o pacotinho, vamos dizer que vai dentro de uma caixa, né? As enzimas guardadas e protegidas dentro de uma caixa, vai lá para o complexo Golgiense. O complexo Golgiense abre essa caixa e pode transformar o que está lá dentro, ou seja, pode fazer ligações com outros lipídios, com proteína ou com carboidratos, ou simplesmente deixa a caixinha fechada lá. Na hora que precisar, ele libera essa caixinha para fora da célula. Então, como exemplo, vamos dar aqui de uma pessoa que está dormindo. A pessoa está dormindo, ela está em jejum, ela não está se alimentando. E o retículo endoplasmático granuloso está lá produzindo um monte de enzimas digestivas. Ele não para, porque a indústria fica trabalhando o tempo todo. E ele vai produzindo e mandando as caixinhas lá para o complexo Golgiense. O complexo Golgiense, ele trabalha através de sinais, então ele fica recebendo sinais aqui dentro sobre o que ele tem que fazer com essas caixinhas. Então, você está em jejum, ele recebe a sinalização que você não precisa dessas caixinhas agora. Você está em jejum, você não precisa dessas enzimas digestivas. Porque se você soltar essas enzimas digestivas em jejum, você vai machucar seu próprio estômago. Essas enzimas vão começar a digerir seu próprio estômago. Então, ele recebe a sinalização que você está em jejum, ele guarda essas caixinhas aqui. Você acorda e começa a se alimentar, toma o seu café da manhã. Vem uma sinalização: olha, entrou alimento, precisamos liberar as caixinhas para fazer a digestão. O complexo de Golgi recebe essa sinalização e libera as caixinhas, ou seja, as vesículas cheias de secreção de enzimas digestivas para fora da célula. Então, ele é como fosse aqui o depósito, a administração. Ele administra as substâncias que são produzidas no retículo endoplasmático, armazena e libera na hora que for necessário. Então, a gente chama isso de função de secreção celular. Ele vai controlar o que vai sair da célula. Então, a gente vai ver aqui o videozinho de como é que funciona isso mais ou menos. Então, a gente tem aqui, ó. Ribossomos podem passar. Vou tirar o áudio. A gente tem aqui o núcleo da célula, o retículo endoplasmático granuloso, o retículo endoplasmático liso. Essas bolinhas, os ribossomos.
Então, aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso, aí ele colocou a sigla, né, retículo endoplasmático liso. E aqui nos ribossomos que estão aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso, está produzindo ali, ó, as proteínas e jogando para dentro dos canais membranosos do retículo endoplasmático rugoso. Produziu, ele envia na forma de vesículas para proteger, né, essas proteínas ou enzimas, e envia na forma de pacotinhos aqui para o complexo de Golgi, o complexo golgiense. O complexo golgiense recebe essas enzimas, essas proteínas, e aqui ele pode transformar elas, fazendo outras ligações, né? Aí ele vai mostrar. Pode ser ligações com lipídios ou com carboidratos. E ele vai guardar. Na hora que for necessário, ele libera essas proteínas, essas enzimas, para fora da célula. Então, lembrando sempre que os retículos endoplasmáticos, eles trabalham junto com o complexo golgiense. Outro organelo importante são os lisossomos. Então, os lisossomos, eles vão ser essas vesículas, essas pequenas vesículas recheadas de enzimas digestivas. Então, ele vai ter como principal função a digestão intracelular, ou seja, a digestão dentro da célula. E de acordo com o que ele for digerir, a gente pode chamar de função heterofágica ou autofágica, ou digestão heterofágica ou digestão autofágica. Então, aqui a gente tem essa organela com a sua membrana, né? E cheio de enzimas digestivas aqui dentro. E como é que acontece? Então, vamos voltar lá tudo de novo. A gente tem aqui um núcleo, o retículo endoplasmático granuloso, e aqui no retículo endoplasmático granuloso ocorre a síntese de proteínas ou enzimas. Então, aqui ele fica produzindo, então, uma dessas enzimas é a enzima de digestão. Ele produz, manda na forma de vesícula, lá o pacotinho lá para o complexo golgiense, e o complexo golgiense pega e transforma essa caixinha, essa vesícula, em um lisossomo e libera na célula. Então, aqui, ó, o lisossomo ele é formado no complexo golgiense, é liberado, uma vesícula cheia de enzima digestiva, e ele fica circulando pela célula. E aí, o que pode acontecer? A gente tem aqui a membrana plasmática e, por exemplo, aparece uma bactéria aqui perto da célula. Essa bactéria ela é muito grande para atravessar a membrana plasmática, então a bactéria faz a fagocitose, ou seja, a endocitose dessa substância. Quando ocorre a fagocitose, forma uma vesícula, né? Um vacúolo chamado de fagossomo. O que é o fagossomo? É aqui a membrana plasmática que englobou mais a bactéria aqui dentro. O lisossomo, na hora que ele acha ele achou um fagossomo, ele gruda nele e libera as enzimas digestivas aqui dentro. Vai ocorrer a digestão, ou seja, a quebra das moléculas aqui. O que a célula precisar utilizar, ela usa como nutriente. O que não precisar, ela joga para fora através do processo de exocitose. Então, esse processo que eu descrevi é um processo de heterofagia, ou seja, sempre vai acontecer com algo que vem de fora da célula. Então, toda vez que entrar algo dentro da célula e ocorrer essa digestão, a gente vai chamar de heterofagia. Já a autofagia vai ser a digestão que vai ocorrer com substâncias de dentro da célula. Então, a gente tem aqui, ó, complexo golgiense, pega, libera uma caixinha aqui cheia de enzimas digestivas, forma o lisossomo. E a gente tem uma outra organela chamada mitocôndria. A mitocôndria tem a função dela. Então, vamos dizer que essa mitocôndria, ela sofreu algum dano ou ela envelheceu e ela não está conseguindo mais fazer a função correta dela.
Então, o lisossomo está vagando aqui pela célula e ele encontra uma organela que não está tendo uma função correta, está trabalhando de forma errada ou nem está trabalhando, ela para de trabalhar. Ele vai lá, gruda nela e joga as enzimas digestivas para digerir ela. Usa o que é necessário, o que não é, joga para fora através da exocitose. Esse processo é chamado de autofagia. Então, o que vai acontecer? As células, elas vão ter diferentes ciclos de vida. Então, a gente vai ter células com um ciclo de vida mais curto, ou seja, aquelas células que elas vão morrer rápido, e as células com ciclo de vida mais longo, aquelas células que vão durar anos e anos no nosso organismo. E para que essas células consigam durar muito tempo, esse processo de autofagia é extremamente importante, porque ele vai fazer a renovação da célula. Então, toda vez que ele vê uma organela que não está funcionando corretamente, ele vai lá, gruda nela, faz a digestão e joga para fora. E com isso dá a oportunidade de surgirem outras organelas novas, outras organelas renovadas. Então, a gente tem, por exemplo, nossas células do intestino, são células de ciclo de vida curto. Então, são células que nascem e morrem rapidamente no nosso intestino. Então, o nosso intestino ele se renova, de tempos em tempos ele tem células totalmente novas. Já uma célula do neurônio, ou seja, uma célula do nosso sistema nervoso central, é uma célula que vive anos e anos, ela tem um ciclo de vida muito longo dentro da gente. Por que é importante que essas células tenham um ciclo de vida longo? Porque elas armazenam muita informação, então não é bom que elas fiquem morrendo. Então, como elas armazenam muita informação, elas são células que têm um ciclo de vida muito longo. E para que elas consigam se manter durante muitos anos, ocorre esse processo de autofagia, ou seja, de renovação da célula. Porque senão a célula envelheceria rápido e teria problemas e morreria, e aí a gente morreria junto. Então, resumindo, heterofagia ocorre quando vem substâncias de fora da célula e são digeridas dentro da célula, e a autofagia é quando substâncias são digeridas de dentro da célula, né? E tem relação com a renovação celular. Eu não falei, eu esqueci de citar sobre isso na aula de vocês, mas depois a gente pode até citar em outras aulas, mas eu vou só lembrar aqui porque tem a ver com os lisossomos. Vai existir um processo chamado de apoptose ou morte celular. Então, é quando a célula se programa para morrer. Quando a célula vai se programar para morrer, ou seja, ela já está muito envelhecida, ou ela está com algum problema que pode causar um dano para a gente, ela programa a morte celular dela. E como que ela faz isso? Ela começa a produzir vários lisossomos, e esses lisossomos, eles se rompem aqui mesmo no citoplasma da célula, digerindo tudo que vê pela frente. Quando ele digere tudo que vê pela frente, ele causa a morte celular, que é também chamada de apoptose. Então, quando vocês ouvirem falar de apoptose, é a morte da célula. Depois a gente fala sobre isso mais para frente, com detalhes. Uma outra organela muito importante são as mitocôndrias. E elas são muito importantes porque elas vão ser responsáveis pela respiração celular. Ou seja, elas vão produzir energia para a célula. E a mitocôndria, ela é uma organela bem diferentona mesmo. A gente vai olhar para ela e a gente vai ver que ela é muito diferente das outras organelas. E por que ela é diferente? Porque a gente vai ver que ela tem aqui, ó, duas membranas, uma membrana externa, um espaço aqui e uma membrana interna. Dentro dessa membrana interna, vão ocorrer esses dobramentos aqui, que vão ser chamadas de cristas mitocondriais. E aqui dentro vai ter um líquido que vai preencher essas cristas. Esse líquido vão ter substâncias como ribossomos e até mesmo DNA mergulhados aqui dentro. Então, é uma célula que a gente bate o olho e já vê que ela é muito diferente das outras, né? E a gente vai ver o porquê que ela é tão diferente. Então, a gente vai ver, aqui a gente tem, ó,
uma foto de um microscópio eletrônico de transmissão. Então, a gente está vendo aqui dentro de uma mitocôndria, como que ela é, né? E a gente vai ver que ela tem características únicas. Primeiro, ela vai ter um DNA próprio. Então, lembra ali, ó, dentro desse líquido preenchendo aqui, a gente vai encontrar um DNA próprio da mitocôndria. Por que um DNA próprio? Porque é um DNA diferente do DNA da célula. Então, ela vai ter o próprio DNA dela, que é um DNA mais simples, né, do que o da célula. E por ela ter um DNA, ela vai ter a capacidade de replicação. Então, ela sozinha, ela tem o DNA dela, ela consegue se replicar. Ela divide-se em duas e forma duas novas organelas. Além disso, ela vai ter uma dupla membrana lipoproteica, ou seja, uma membrana muito parecida com a membrana plasmática. Então, a gente vai ver aqui, ó, uma membrana externa e uma membrana interna com as cristas mitocondriais. E dentro dessas cristas mitocondriais, ela vai ter um líquido que vai preencher, que vai ser o citoplasma próprio dela. Ou seja, ela tem um citoplasma diferente do citoplasma da célula. Ela tem o próprio citoplasma dela. Esse citoplasma vai ser chamado de matriz mitocondrial. Então, ele chama de matriz porque é aqui que vão ocorrer as reações químicas da mitocôndria. E por que ela é tão diferente das outras organelas? Então, os cientistas foram estudar isso e observaram que ela é muito parecida com uma bactéria. Então, ela vai ter várias características de uma bactéria. Então, com isso surgiu a hipótese endossimbiótica. E por que hipótese endossimbiótica? Hipótese porque isso aconteceu há milhões de anos atrás, então a gente não tem certeza de que é uma verdade, né? A gente nunca vai poder dizer que é uma verdade para virar uma teoria. Mas é uma hipótese, um dia que a gente tiver uma máquina do tempo, a gente poder voltar no tempo e ver como realmente aconteceu, a gente vai ter certeza. Mas é uma hipótese que faz muito sentido, porque ela fala o seguinte, que a endossimbiose, ela acontece com um organismo menor, chamado de simbionte, por isso que tem esse nome endossimbiótico, passa a viver dentro de outro, que é chamado de hospedeiro, que é uma célula maior. E com isso vai existir uma relação benéfica. Então, o que aconteceu? Lá nos primórdios da vida, a gente tinha dois tipos de células. Um eucarionte primitivo e um procarionte primitivo. Eucarionte porque tinha um núcleo e o procarionte porque não tem núcleo. Em algum momento, essas células eram unicelulares, né? Elas são formadas por uma única célula. Elas se alimentavam por tudo que viam pela frente. Um dos alimentos dela era justamente os procariontes, ou seja, bactérias. Então, quando ela viu uma bactéria, ela englobava, fazia o processo de fagocitose e digeria e utilizava os nutrientes dessa bactéria para se alimentar. Só que em algum momento ocorreu uma falha nessa digestão. Então, esse procarionte ele entrou dentro da célula, essa bactéria entrou dentro da célula e ela não foi digerida. E aí surgiu uma relação benéfica para ambos. Por quê? A gente vai ver que aqui a bactéria ela vai receber alimento e proteção dessa célula maior e, em compensação, essa bactéria ela vai promover energia para essa célula maior. Então, ambos se beneficiam com essa relação. Então, é uma relação benéfica. Essas células acabaram se multiplicando e gerou todos os eucariontes que existem hoje. Então, todos os eucariontes vão ter essa, digamos, bactéria, ou seja, essa mitocôndria dentro das células. E ela é bem parecida com uma bactéria. Se a gente olhar uma mitocôndria, a gente vai ver muitas semelhanças com bactérias. Primeiro, essa membrana plasmática aqui, que é um tipo de membrana plasmática, a membrana externa e a membrana interna, ou seja, uma dupla membrana. Vai ter esse DNA chamado de DNA circular, é um DNA que a gente só encontra em bactérias, ou seja, ela vai ter o DNA próprio dela. Vão ter vários ribossomos e citoplasma. Então, na hora que a gente olha, a gente vê
igualzinho, semelhante a uma bactéria. E aí, se vocês tiverem mais interesse, vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver diversas semelhanças que tem entre uma mitocôndria e uma bactéria que fortalecem essa hipótese endossimbiótica. Ou seja, as mitocôndrias, elas são um procarionte que uma hora entrou na célula e foi um sucesso e por ali ficou. E o que as mitocôndrias fazem? Elas vão utilizar glicose mais oxigênio para produzir ATP, que é a molécula de energia, CO2 e água. Então, vamos ver como que isso vai acontecer. Quando a gente inspira, a gente entra oxigênio dentro da gente, o gás oxigênio dentro dos nossos pulmões. Esse gás oxigênio, ele é enviado dos pulmões para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele vai levar esse gás oxigênio para as células, para oxigenar todas as células. Então, esse oxigênio, ele é um gás, né? Gás oxigênio. Ele vai atravessar a membrana plasmática. Lembre que os gases, eles conseguem atravessar a membrana plasmática. E lá eles vão ter uma função dentro da célula. A mesma coisa quando a gente se alimenta. Então, lembra que a gente come, vamos dizer que a gente come um prato com arroz, feijão, bife, salada. Nesse prato, a gente tem proteínas, carboidratos, vitaminas, e aí, dentro do nosso estômago, vai ocorrer a digestão, ou seja, a digestão é a quebra de moléculas grandes em moléculas menores, ao ponto de conseguir ser absorvido pelo nosso intestino. Então, quebrou essas moléculas em moléculas pequenininhas, passa pelo nosso intestino e vai cair na corrente sanguínea. Um dos exemplos é a glicose. Então, os carboidratos, eles são moléculas grandes. Eles são quebradas até virarem moléculas de glicose, que é a molécula menorzinha. Essa molécula, ela vai entrar na célula. Vocês não vão lembrar, mas tem lá até um videozinho que eu mostrei, ela entra através de uma proteína carreadora. E aí entrou a glicose e o oxigênio dentro da célula. Eles são enviados para dentro da mitocôndria e juntos, tanto a glicose como o oxigênio sofrem uma série de reações químicas que vai ter como produto final moléculas de ATP, que a gente já viu, que são moléculas de energia, que a célula vai utilizar como energia, e vai ter também como resultado água e CO2, ou gás carbônico. Então, entrou glicose e oxigênio dentro da mitocôndria, vão ocorrer as reações químicas, a mitocôndria moléculas de ATP, libera gás carbônico e água. As moléculas de ATP vão ficar dentro da célula para que possa funcionar como energia para outras reações químicas que vão ocorrer dentro da célula. Vai produzir água, que a célula vai utilizar de acordo com o que ela precisa, que não precisa, ela joga de volta na corrente sanguínea, e vai ter a produção de gás carbônico. Esse gás carbônico, ele sai da célula, vai para a corrente sanguínea, cai no nosso pulmão e a gente joga para fora na respiração. Então, a gente respira, jogou gás carbônico para fora. E por causa desse consumo de oxigênio e liberação de gás carbônico, a gente chama esse processo de respiração celular. Então, junta a glicose, que é um açúcar, mais oxigênio, faz reações químicas, produz moléculas de energia na forma de ATP, libera CO2 e água. Então, ela é uma organela muito importante para a nossa célula, porque é ela que vai produzir energia para a célula. E por que a mitocôndria ela tem um DNA diferente do DNA da célula? Então, a gente vai ver que, na verdade, esse DNA da mitocôndria é simplesmente o DNA da nossa mãe, porque todas as nossas mitocôndrias, elas são herdadas pelas nossas mães. Então, você tem que chegar na sua mãe e agradecer, mãe, obrigada pelas mitocôndrias. E por que isso vai acontecer? Então, vamos ver. Quando vai formar um embrião,
a gente vai ver que a gente tem primeiro o espermatozoide, que é o gameta masculino. Esse espermatozoide ele é uma célula. Então, essa célula tem aqui, ó, na cabeça do espermatozoide tem uma bolsinha cheia de enzimas digestivas, que é chamada de acrossomo. Aqui no meio vai ter um núcleo, contendo o material genético do nosso pai. Então, aqui tem todo o DNA dele. E aqui tem várias mitocôndrias. Essas mitocôndrias vão promover energia, ATP, para essa célula. E é uma célula que precisa de muita energia, porque a gente sabe que o espermatozoide, ele fica em movimento, ele é como se fosse um peixinho, ele sai nadando, né? Então, para ele conseguir se movimentar, nadar, ele precisa bater esse flagelo. Então, ele movimenta esse flagelo para um lado, para o outro, e ele sai se movimentando. Então, essas mitocôndrias, elas produzem energia para que esse flagelo fique batendo de um lado para o outro. Então, esse flagelo vai nadando, vai se movimentando, até ele encontrar uma outra célula chamada ovócito, que é o gameta feminino. Então, aqui a gente tem a célula da mãe. Aqui, essa célula, ela é toda circulada por outras células que protegem esse ovócito. E aqui dentro tem o núcleo da célula com todo o DNA da mãe. Então, o que acontece? Esse espermatozoide, ele sai nadando até encontrar o ovócito, ou o óvulo. Na hora que ele encontra, ele quebra essa bolsa aqui cheia de enzimas digestivas, e essas enzimas, elas digerem essa célula que protegem o ovócito. Então, ele consegue chegar até aqui, e aqui ele vai entrando dentro do ovócito. Só que quando ele entra, o espermatozoide ele entra dentro do ovócito, ou do óvulo, ele coloca somente o núcleo dele, ou seja, o DNA que está aqui dentro. Então, ele insere o DNA aqui dentro dele, e esse DNA ele vai misturar, vai se unir com o DNA da mãe, que está aqui dentro também. Só que quando ele insere esse núcleo, ele não vai inserir as mitocôndrias. Lembra que as mitocôndrias estão nessa região aqui, ó. Essas mitocôndrias, elas ficam para fora do ovócito. Então, elas não entram no ovócito. Então, ele só insere o núcleo e aqui eles vão se misturar, formando um terceiro DNA, que vai ser o DNA do embrião. Só que aqui, o ovócito, ela é uma célula também, ela vai ter as mitocôndrias dela. Então, quando esses núcleos se fundirem e formarem um outro DNA, ela vai começar a se multiplicar. Na hora que ela se multiplicar, ela vai enviar essas mitocôndrias para as células filhas. Então, o embrião ele vai se multiplicando, multiplicando somente com as mitocôndrias maternas. Então, todas as nossas mitocôndrias vêm da nossa mãe, 100%. Então, se a pessoa ela quer descobrir quem é a mãe dela, ela não sabe que é a mãe dela, ela pode fazer um exame chamado teste do DNA mitocondrial. Por que é mais eficiente você fazer o teste do DNA mitocondrial para descobrir a mãe? Porque a gente sabe que ali é 100% do DNA da mãe. Então, é certeza. Se o DNA for igual ao DNA da mãe, a gente já sabe que aquela pessoa é 100% certeza que ela é a mãe dela, porque é dela que vieram as mitocôndrias. Já o DNA mitocondrial, ou seja, o DNA da mitocôndria, não pode ser usado para fazer o teste de pai, o teste paterno, porque como é 100% o DNA da mãe, a gente nunca vai conseguir descobrir quem é o pai, não tem nada do pai ali. Então, a gente vai precisar usar o DNA da célula, porque o DNA da célula é uma mistura do DNA da mãe com o DNA do pai. Então, 50% daquele DNA tem que ser igual ao DNA do pai. E aí a gente vai descobrir quem é o pai dessa pessoa. Então, lembrar que as mitocôndrias sempre são herdadas da mãe. Então, vamos ver o videozinho aqui que resume tudo isso que eu falei. Nossas células, que é responsável por produzir boa parte dela. São as mitocôndrias, nossas usinas de energia. As mitocôndrias são usinas altamente eficientes.
Elas são encontradas na maioria dos organismos eucariontes, grupo que inclui fungos, plantas e animais, como nós, humanos. Praticamente todas as células do nosso corpo possuem organelas, que funcionam como órgãos da célula. As mitocôndrias são a organela responsável pela respiração celular. Elas pegam o açúcar, que vem do que comemos, e o oxigênio, que respiramos, e os convertem em gás carbônico, água e energia. A maior parte da energia obtida vem da oxidação do carbono presente no açúcar. Essa energia é usada dentro das células em diversas funções, entre elas a síntese de proteínas. A mitocôndria é capaz de gerar mais energia por molécula de glicose do que outras reações. Cada célula, entretanto, tem uma quantidade diferente de mitocôndrias. Varia porque depende da necessidade energética de cada uma. Os glóbulos vermelhos, por exemplo, sua função é transportar oxigênio e gás carbônico pelo sangue. Como não precisam de energia para isso, eles não possuem nenhuma mitocôndria. Já as células do fígado, às vezes têm mais de 2.000, pois são responsáveis por processar e sintetizar substâncias essenciais para o funcionamento do nosso organismo. No total, existem trilhões de mitocôndrias no corpo humano. Elas foram descobertas no século XIX e até hoje fascinam cientistas. De acordo com a hipótese mais aceita, as mitocôndrias eram originalmente organismos livres. Assim como as bactérias, elas seriam organismos procariontes autônomos, já capazes de realizar a respiração celular. Em algum momento, esse ancestral das mitocôndrias teria sido absorvido por outro ser unicelular e continuou vivendo e produzindo energia dentro dele, até que, com o tempo, ambos se modificaram e tornaram-se dependentes um do outro. Passaram a ser um único organismo. Essa hipótese também é sustentada pelo fato de as mitocôndrias serem responsáveis pela própria reprodução. O DNA da mitocôndria é uma cadeia circular e pequena. Se a informação contida nela fosse impressa em texto, caberia em 8 livros de capa dura. Já o DNA do núcleo, essa espiral que você conhece, precisaria de uma biblioteca inteira para ser armazenado. O DNA do núcleo é uma mistura do material genético do pai e da mãe de cada um. Já o DNA da mitocôndria é herdado apenas da mãe. Salvo eventuais mutações, o seu DNA mitocondrial é idêntico ao da sua mãe, que é idêntico ao da mãe dela e assim sucessivamente. Isso é muito útil para quem investiga a evolução e a dispersão dos seres humanos pelo planeta, pois é possível determinar quantas diferenças existem entre o DNA mitocondrial de duas pessoas. Quanto mais diferente, mais distante é o último ancestral comum a ambos, pelo menos pela linhagem matriarcal. E isso nos ajuda a entender como as diferentes populações da história se relacionam. Ou seja, a mitocôndria é também um grande álbum de família que registra parte da história da espécie humana. Então, a gente viu nesse vídeo que... Sem energia, a vida... Peraí, deixa eu passar aqui. Então, a gente viu nesse vídeo que a gente pode estudar, né, os nossos ancestrais maternos através da mitocôndria, porque ela vai carregando sempre o mesmo DNA. Um problema só desse DNA mitocondrial é porque... Agora, peraí, gente, que agora ele não tá voltando. Agora travou aqui. Então, um problema desse DNA mitocondrial é que, como ele é 100% da mãe, se a mãe carregar algum defeito nesse DNA, eles são sempre passados para o filho. Então, vamos lembrar que o nosso DNA da célula é 50% do pai e 50% da mãe. Então, se houver algum defeito nesse DNA do pai ou da mãe, e como eles só passam 50%, então esse defeito pode vir ou não para os filhos, certo? Ele pode estar naquela parte que não foi para os filhos. Já quando vai 100% de um DNA, como é o caso da mitocôndria, se esse DNA contém um erro, contém uma falha, essa falha vai ser passada. Então, vai acabar passando da mãe para os filhos, com certeza. Esse é o problema de carregar uma organela com 100% de um DNA. Então, outra organela muito importante vão ser os cloroplastos. Os cloroplastos, eles vão ser organelas que vão participar do processo da fotossíntese. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma organela de um cloroplasto, e ele vai ser muito semelhante a uma mitocôndria. Ele vai ser bem diferentão. Então, ele vai ter uma membrana interna, uma membrana externa, ele vai ter o DNA próprio, vai ter o citoplasma. Nesse citoplasma vão ter ribossomos, aqui está falando um amido, e vão ter essas moedinhas, parecem moedinhas, uma empilhada em cima da outra. Essas moedinhas,
elas são chamadas de tilacoides. É nesses tilacoides que vão ocorrer o processo de fotossíntese. Então, peraí que agora eu vou ter que parar a apresentação e voltar, porque acho que agora, porque deu um problema aqui. Espera só um pouquinho. Não tá querendo voltar a funcionar, não. Deixa eu tentar novamente aqui. Eu vou abrir de novo aqui, porque ele deu um problema aqui na opção. Vou tentar abrir de novo aqui, um minutinho. Depois eu vou ver se eu consigo cortar essa falha que aconteceu. Vamos ver aqui, peraí. Então, vamos esperar voltar a tela. Aí, voltou. Vamos voltar aqui para o cloroplasto. Então, o cloroplasto vai ser a última organela que a gente vai ver. Então, a gente vai ver aqui, ó, o cloroplasto, a gente vai encontrar somente em células vegetais e algas, ou seja, os seres que fazem fotossíntese. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma célula vegetal, e essas bolinhas verdes que a gente vê aqui em grande quantidade dentro da célula, são os cloroplastos. Então, eles são essas bolinhas verdes dentro da célula. E assim como as mitocôndrias, como a gente vê que o cloroplasto é uma organela diferentona, acredita-se que elas surgiram nas células vegetais e nas algas através da hipótese endossimbiótica também. Então, a gente vai ver aqui, ó. A gente vê uma bactéria que ele chama de bactéria roxa, né? E seria uma bactéria, um procarionte primitivo, que em algum momento foi englobado por essa célula, esse eucarionte primitivo. Aqui tem um núcleo, e aí houve um erro nesse processo de digestão. Ela ficou por aqui e trouxe vantagens para a célula. Essa célula evoluiu e essa célula eucariótica de hoje, que a gente encontra em todos os eucarióticos. Na célula vegetal, ocorreu a mesma coisa. Só que nessa célula, além de entrar esse procarionte, essa bactéria aqui, também entrou uma cianobactéria. Lembra que a cianobactéria, ela se diferencia de uma bactéria comum porque ela tem capacidade de fazer fotossíntese. Ela tem um pigmento chamado clorofila, na qual ela consegue fazer fotossíntese. Então, em algum momento, além de entrar essa aqui, entrou também uma cianobactéria, e essa célula não conseguiu digerir, houve uma falha na digestão, e essas organelas conseguiram ficar dentro da célula. E por que para elas é bom ficar dentro da célula? Lembra que eu falei? Essa bactéria aqui, ela vai receber nutrientes e proteção. Então, e ela vai promover para a célula energia. Essa aqui também, ela vai fazer a fotossíntese dela, ela vai receber também os nutrientes e ela vai ter proteção. Essa célula se multiplicou, evoluiu e hoje essa é uma célula vegetal que a gente encontra nos dias atuais. Então, aqui está mostrando a mesma coisa, ó. Eles entraram, eles foram englobados em algum momento, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, e hoje eles vivem dentro da célula como se fossem seres vivos, independentes lá dentro. Então, o cloroplasto, assim como a mitocôndria, vão ter suas características que são totalmente diferentes do resto das outras organelas. Quais são essas características? Vai ter o seu DNA próprio,
diferente do DNA da célula, então vai ter um DNA mais simples, mais primitivo aqui dentro, como fosse uma bactéria, né, uma cianobactéria. Por ele ter um DNA próprio, ele vai ter capacidade de replicação, então na hora que precisa, ele se divide em duas células filhas. Vai ter uma dupla membrana proteica, que a gente não vai encontrar nas outras organelas, que simula como fosse uma membrana plasmática, e vai ter o citoplasma próprio. Então, aqui, nesse caso aqui, ele chama de estroma. Lá na mitocôndria, ele chama de matriz mitocondrial. Aqui, ele chama de estroma, mas é a mesma coisa. É um citoplasma próprio, ele vai ter um líquido intracelular próprio dele. E aqui a gente vê os tilacoides, né? São essas moedinhas onde vão ocorrer o processo de fotossíntese. E como é que faz esse processo de fotossíntese? Então, vamos relembrar o que é a fotossíntese. Então, a gente tem aqui uma organela de cloroplasto. Aqui a gente tem o sol, a luz do sol. E o que essa organela vai fazer? Ela vai pegar, vai absorver a luz do sol. Quem vai absorver? Um pigmento de clorofila, que vai estar aqui dentro desses tilacoides, vai ter a capacidade de absorver essa luz do sol. Junto com a luz do sol, ele vai utilizar água e gás carbônico, CO2. Vão acontecer diversas reações químicas, que a gente não vai estudar esses detalhes agora, a gente vai ver depois em metabolismo celular, é o próximo capítulo do livro, que fala um pouquinho sobre essas reações químicas que ocorrem tanto dentro da mitocôndria para a produção de ATP, como dentro do cloroplasto para a produção de glicose. Então, vai ocorrer uma série de reações químicas e o resultado dessas reações químicas é a liberação de oxigênio e glicose. Essa molécula aqui é uma molécula de glicose. Então, a fotossíntese é entrada de água, luz e CO2 ou gás carbônico. Esses três sofrem reações químicas, formando oxigênio e glicose, que é liberado para dentro da célula. A mesma coisa vai acontecer lá da mitocôndria, produzir o oxigênio, esse oxigênio é liberado para fora da célula, e a glicose vai ser usada como fonte de energia lá na mitocôndria. Então, vamos ver como é que isso funciona. A gente tem na célula vegetal cloroplasto e temos também mitocôndria. Então, quando pensar em célula vegetal, não pense só em cloroplasto. Lembra que temos cloroplasto e mitocôndria nessa mesma célula. E por que tem os dois? Porque eles vão trabalhar juntos. Então, vai entrar a luz do sol, água e gás carbônico. Vai sofrer as reações químicas, vai liberar oxigênio e glicose. Essa glicose, esse oxigênio, parte desse oxigênio, né, vai ser enviado para a mitocôndria. Ela vai usar o oxigênio e a glicose, vai transformar em ATP, ou seja, a molécula de energia para a célula, e vai liberar CO2 e água, gás carbônico e água. O cloroplasto utiliza parte dessa água, parte desse gás carbônico, e também de fora, faz as reações químicas e assim vai o ciclo. Então, por que a gente chama as plantas ou as algas de seres autotróficos, ou seja, seres que produzem o próprio alimento? Porque essas células, elas são capazes de produzir a própria glicose. E quem vai produzir a própria glicose? O cloroplasto. Então, todos os seres vivos vão precisar dessa respiração celular para produzir ATP, né? Tirando os procariotos, estou falando somente de eucariotos. Lembra que procariotos não têm mitocôndria nem cloroplasto. Então, todos os eucariotos, eles vão precisar de glicose para fazer essa respiração celular e produzir moléculas de energia, ATP. Como as células têm cloroplasto, elas vão produzir a própria glicose através da fotossíntese. Envia para a mitocôndria e faz ATP. Então, eles são seres que produzem a própria glicose, ou seja, seres que produzem o próprio alimento, e recebe esse nome de autotrófico.
Já nós, por exemplo, nós pertencemos ao reino animal, nossas células, por isso que a gente fala célula animal, célula vegetal. As nossas células não possuem cloroplasto, nós não fazemos fotossíntese. Então, se a gente não faz fotossíntese, a gente não produz a nossa própria glicose, a gente precisa se alimentar. Então, a nossa glicose, ela vem das fontes de alimento. Então, nós somos chamados de seres que não produzimos o próprio alimento, a gente precisa buscar esse alimento, a gente precisa ingerir esse alimento. Então, nós somos chamados de seres heterotróficos, não produzimos o próprio alimento. A gente precisa ingerir glicose para a gente fazer a nossa respiração celular, ou seja, para a gente produzir o nosso ATP, as nossas moléculas de energia. Então, toda planta, ela vai precisar da luz do sol, vai precisar de água, por isso que a gente rega nossas plantas, né? Senão elas morrem. E elas vão captar gás carbônico do ambiente. Aqui elas vão transformar esses elementos em oxigênio, ela libera parte desse oxigênio para fora e produz glicose. Manda parte desse oxigênio junto com a glicose para a mitocôndria. Essa mitocôndria transforma o oxigênio e a glicose em moléculas de ATP, ou seja, moléculas de energia para as reações químicas, e libera junto também, lembra lá, gás carbônico e água. Lembrando que esses dois aqui, eles são enviados para o cloroplasto, mas não é suficiente. Então, a célula vai precisar também que esse gás carbônico, essa água venha de fora da célula, para aqui acontecer as reações químicas junto com a luz solar. Então, lembrar que nas células que fazem fotossíntese, essas duas organelas trabalham juntas. Então, sempre lembrar desse trabalho em conjunto nas células fotossintéticas, nas células que fazem fotossíntese. Já nas células que não fazem fotossíntese, elas têm somente a mitocôndria e precisa ingerir e respirar oxigênio para a produção de moléculas de energia. Bom, então é isso, gente. Então, um abraço para todos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me mandar ou falar durante a aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.